Não existem dúvidas de que os castelos estão entre os locais históricos mais populares para o turismo no mundo. A maioria dos castelos da atualidade foi construída há muitos séculos atrás e fortalecida e renovada há várias vezes. Mas as estruturas e complexos ainda remetem a esta geração da antiga glória das civilizações e períodos passados. Atualmente, os entusiastas e historiadores exploram vários castelos em diferentes países, registrando a história por trás desses templos de status sociais antepassados. Confira nesta seleção estão os 10 maiores castelos do mundo, com base em área absoluta dos mesmos. Em 10º lugar está o Castelo de Edimburgo. O 10º maior castelo do mundo domina o horizonte na cidade de Edimburgo, na Escócia. E curiosamente, a estrutura é construída em um penhasco vulcânico que é felizmente extinto. A Capela de St. Margaret é seu edifício mais antigo sobrevivente, datando de volta ao começo do século XII. E muitos edifícios que integram o castelo foram erguidos no século XVI. Em 9º lugar está a Cidadela de Alepo. São 50 metros de altura deste castelo, sendo uma fortaleza parcialmente preservada em Alepo, Síria. O castelo sofreu fortificações do período cruzada, e segundo pesquisa, a cidadela tinha sido usada para vários palances, em tão cedo quanto o 3º milênio antes de Cristo, e foi posteriormente ocupado por gregos, bizantinos, entre outros. A estrutura existente foi construída pelos bizantinos no século XIII. Em 8º lugar está o Castelo de Meiji. O castelo é localizado em Himeji, na prefeitura de Hyogo, Japão, e serve como uma amostra existente do protótipo da arquitetura de castelo oriental. Há 83 edifícios equipados com sistemas defensivos que datam do período primitivo. O castelo foi originalmente construído como uma fortaleza no século XIV. E depois disso, sofreu várias alterações. Em 7º lugar está o Castelo de Buda. O castelo está situado na porção sul de Castelo, encontrado em Budapeste, Hungria. O mesmo foi construído no século XIII como uma fortaleza contra mongóis. Depois de alguns anos sua construção foi fortificado, um projeto que foi completado em 1265. O Castelo de Buda desde então passou por muitas reformas, seguindo uma série de ataques de invasores e guerras. Atualmente, abriga alguns museus, que incluem o National Gallery. Em 6º lugar está o Castelo de Spiš. Este castelo é a ruína mais famosa da Eslováquia. E está atualmente entre os maiores complexos de castelo na Europa. A primeira construção, feita no século XII, entrou em colapso pelos tremores tectônicos. A estrutura vista atualmente foi construída no começo do século XIII especificamente para as incursões tatar antecipadas. Após servir de fortaleza, o castelo foi transformado em uma casa palaciana para famílias nobres húngaras, nas últimas centenas de anos. Em 1780, um grande incêndio destruiu grande parte do castelo de Spiš. E o que sobrou viraram Monumento Cultural Nacional e Patrimônio Mundial da Unesco. Em 5º lugar está o castelo em Salzburgo. Trata-se de uma cidadela bem preservada em Salzburgo, Áustria, e o castelo está entre as maiores fortalezas medievais que ainda existem na Europa. A estrutura foi construída em 1077, e foi eventualmente expandida nos séculos que seguiram. Como ela é localizada no topo de Salzburgo, acredita-se que a fortaleza nunca foi capturada por inimigos. Em 4º lugar está o Castelo de Windsor. O maior castelo na Inglaterra é também o mais antigo e o maior habitado atualmente no mundo. E serve como uma das residenciais oficiais da Rainha Elizabeth II. Ela passa muitos finais de semana nesse lindo castelo. E também é usado para várias funções privadas e estatais. O castelo tem uma história interessante desde sua construção na década de 1070. Em 3º lugar está o Castelo de Praga. O maior complexo de castelo do mundo é logicamente o marco mais icônico na República Tcheca.
O castelo se tornou assento para monarcas checas desde sua construção em 880 d.C. e também serviu como uma residência de líderes religiosos e imperadores romanos. Nos dias de hoje, funciona como uma casa oficial para chefes de Estado. O castelo mostra quantidade enorme de informação histórica, artefatos e achados arqueológicos. Em segundo lugar está o Castelo de Mehrungar. Situado em Jodhpur, Rajasthan, a construção está sob 400 pés acima da cidade. As suas imponentes paredes espessas enquadram um número de palácios com pátios amplos e entalhes. E foi construído em 1459, mas a maioria das estruturas encontradas atualmente foi construída no século XVII. E em primeiro lugar está o Castelo de Malbork. O Castelo de Malbork é a posição líder na seleção dos 10 maiores castelos do mundo, localizado na Polônia. É um complexo medieval cercado de paredes muito grossas. O castelo foi construído no século XIII pelos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem religiosa católica romana com sede na Alemanha. Em 1466, serviu como casa para a monarquia polonesa. O castelo restaurado atualmente foi declarado como um lugar de patrimônio mundial da Unesco, que contém muitas atrações interessantes como um mosteiro, um vasto palácio, e um museu que exibe obras medievais, armas e itens identificados com os cavaleiros teutônicos. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Até a próxima, fiquem com Deus.